Dor no ombro. Quais são as principais causas de dor no ombro e quais são os melhores pontos a serem trabalhados nessa patologia? Vamos pro vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Pessoal, quando a gente fala sobre o ombro, essa articulação do ombro a gente chama de articulação glenohumeral. Por quê? A articulação do ombro é uma articulação que tem uma grande liberdade de movimentos, mas essa articulação ela é formada pela clavícula, pelo húmero e pela escápula. Então, a gente chama a articulação do ombro de articulação glenohumeral, pois ela é articulada entre a cavidade glenoide, ali da escápula, e a cabeça do húmero, dando essa mobilidade. E os músculos que fazem parte ali dessa rotação do ombro, a gente chama de manguito rotador. Esses músculos eles são formados pelo músculo supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Então, esses músculos e essas estruturas ósseas podem estar comprometidas quando o paciente refere para a gente que ele está com uma dor, uma alteração, uma disfunção, um desconforto, né, ali na articulação do ombro. Mas quais são as principais causas de dor no ombro? Ou essa dor está ligada a algum determinado processo traumático, algum impacto, alguma lesão nessa região, ou está associado com alguma característica degenerativa, algum quadro, alguma patologia degenerativa, ou de repente pode ser por uma exposição ao frio. Se essa articulação de repente apresenta alguma inflamação em algum desses componentes, em alguma dessas estruturas, nós temos que estar atento em relação aos 4 sinais da inflamação. E dependendo do que está acontecendo com o paciente, dependendo do local onde de repente tem um processo inflamatório, uma tendinopatia, uma bursite, né, ou seja, uma inflamação daquela bursa, aquela dor pode limitar a função, pode limitar o movimento da articulação do ombro. Se aquele paciente ele apresenta dor no ombro, mas na região lateral, logo abaixo do acrômio, né, ou seja, aquele ossinho que está na parte superior ali do ombro, pode ser que a bursa, que está localizada ali abaixo do músculo deltoide, né, abaixo do acrômio, esteja inflamada. Então esse paciente ele pode estar com uma bursite. No caso desse processo inflamatório, pode ser que aquela região esteja um pouquinho mais inchada, ou seja, tem algum edema naquela região, tem uma tumefação durante sua palpação. Se for na região anterior do ombro, talvez a musculatura, a cabeça do bíceps esteja comprometido naquele processo, naquela inflamação ou naquela lesão. Se for na região posterior, pode ser que de repente o supraespinhoso esteja comprometido, síndrome do impacto, que prejudica o movimento de abdução do ombro do indivíduo. Mas pode ser também artropatias degenerativas, que nem eu falei, aquela região de articulação da cavidade glenoide com a cabeça do húmero pode ter algum processo degenerativo naquela região. Ah, prof, mas e aquela dor que eu sinto quando eu pego uma friagem, quando eu pego um ventinho? Por que acontece isso? Pode ser que o frio, o fator patogênico exógeno, né, ele cause uma constrição na musculatura ou nos vasos sanguíneos. Então, quando o músculo ele contrai ou quando os vasos sanguíneos que estão irrigando aquele músculo geram essa contração, pode ser então que aquele processo álgico seja em virtude da exposição ao frio. Quando a gente fala sobre processo inflamatório, você tem que encarar como calor. Eu tenho um calor no sangue Xue, então eu vou ter que pacificar esse calor. Se você está falando sobre artropatias degenerativas, talvez eu tenha uma deficiência da essência Jing. Se eu sinto dor por conta de uma exposição ao tempo, o meu fator patogênico exógeno, vento frio, vai ter que ser expelido, vai ter que ser colocado para fora. Esses fatores etiológicos, eles estão comprometendo a circulação do Qi Xue na articulação do ombro. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar um material sobre acupuntura aplicada às principais articulações do corpo. Quais são os pontos locais e distais mais utilizados no tratamento, né, dessas patologias? Se eu conheço o fator etiológico, eu consigo estruturar o meu princípio de tratamento. Então, dentro do meu princípio de tratamento, que vai depender aí do fator etiológico, pode ser que eu precise eliminar o fator patogênico exógeno, se for o caso, ou refrear, pacificar o calor do sangue, ou nutrir o sangue do fígado, ou fortalecer, tonificar a essência Jing dos rins e, obviamente, remover a estagnação de Qi Xue presente naquela região. Então, a minha combinação de pontos agora vai ser diretamente relacionada com essas funções. O que eu quero fazer?
Qual que é o meu objetivo de tratamento? A minha conduta agora vai depender desse meu objetivo, do meu princípio de tratamento. Mas uma observação, se você está falando sobre dor no ombro, você não precisa trabalhar bilateralmente. Se você está falando sobre um quadro álgico presente em uma articulação, você pode trabalhar os pontos locais apenas naquela região. Um dos princípios de combinações de pontos que a gente fala é o princípio da bilateralidade, é de você trabalhar os dois pontinhos. Não há necessidade se o teu foco está apenas em uma articulação. Mas, em se tratando de mecanismos de analgesia, né, conhecendo as vias aferentes, referentes, etc., de repente pode ser interessante que um determinado ponto que você esteja trabalhando naquela articulação para a dor do paciente seja trabalhado bilateralmente. Por quê? Porque em nível laminar, a aferência nociceptiva, ativação da região correspondente vai ser melhor se você trabalhar bilateralmente. Mas se a função específica do ponto é em relação ao local, por exemplo, melhorar a vascularização do tecido, diminuir ali aquela hiperemia, né, ativar fibroblastos, ativar prostaglandinas, entrar com processo de reparação tecidual, então nesses mecanismos locais você pode trabalhar só de um lado do corpo, só em uma articulação. Eu não preciso trabalhar bilateralmente. Mas quais os pontos que eu vou recrutar? Pega o caderninho, né, de anotações lá, assim, ó, todo e qualquer autor vai falar sobre os pontos ASH. Então, onde é que tá doendo? Ah, tá doendo aqui. Então, você pode colocar uma agulhinha exatamente ali. Eu vou deixar no card um vídeo específico sobre os pontos ASH, mas pontos ASH é uma das formas de você atuar quando se trata de processo álgico, quando se trata de dor. Para o tratamento da dor, tem autor também que trabalha com a teoria de meridianos, ou seja, trabalha lá com os meridianos tendíneos, né? Os meridianos tendinomusculares, através da sangria dos pontos TINC, correspondente ao trajeto do meridiano, do local acometido. Mas de uma maneira geral, nessa região, a minha combinação de pontos é trabalhar o ponto IG15 com o ponto TA14. Então, os dois pontinhos juntos nessa região dão um resultado bem interessante. Então, se a dor do meu paciente está na região anterior, lembra do ponto extra? Eu posso casar na minha combinação com ponto extra Janeyling. Se o meu paciente apresenta uma limitação do movimento, ou se de repente aquele quadro álgico está mais para a região posterior, então eu posso trabalhar um pontinho, que é o ponto ID10, e dar uma olhada se o teu autor fala sobre essas indicações também, né? Porque o ponto ID10 é um ponto extremamente indicado no caso do ombro congelado. Mas se o caso for uma bursite ou uma tendinopatia, uma tendinite, né? Ou seja, se eu tenho uma IT, eu posso pegar um ponto regional, que é o ponto QT, o ponto IG11, ponto número 1 antipirético. Então, esse ponto IG11, ele é um ponto que eu posso entrar em combinação para patologias do ombro. Mas agora, olha o trajeto. Se for para a região anterior, eu posso pegar um ponto IG4 por conta do trajeto do meridiano e pelo fato de ser um ponto vinculado à analgesia sistêmica. Se for mais para a região, de repente, um pouquinho mais posterior, eu posso trabalhar lá com ponto Y1, que é o pontinho TA5. Ah, prof, se pegar bem a região posterior da escápula, então eu vou trabalhar com aquele pontinho gostoso, né? Aquele pontinho ID3, que é o pontinho Rouchy. Então, ou vou trabalhar com o Regu, Y1 ou o pontinho Rouchy, de acordo com o local acometido. Mas tem um ponto distal que trabalha a articulação do ombro, que é o ponto estômago 38. O ponto estômago 38 é um ponto distal que trabalha a região, a articulação do ombro. É um outro ponto que eu posso agregar no meu tratamento. Mas vamos ver algumas ações agora um pouquinho mais especificamente. Tem um ponto que eu gosto de trabalhar ali quando se trata de alteração musculoesquelética, quando se trata de dor, quando se trata de alteração da mobilidade, que é um ponto mestre dos
tendões, que é o ponto VB34. Esse pontinho VB34, ponto Yan-Lin-Quan, ele é muito indicado quando você tem alguma alteração do movimento. Lembra, esse movimento está relacionado com a qualidade, o fortalecimento, a nutrição do sangue do fígado. E vesícula biliar e fígado andam sempre de mãos juntas. Se você vai trabalhar um ponto VB34, Yan-Lin-Quan, então olha que legal, de repente vale a pena você fazer uma combinação do ponto VB34 com o ponto fígado 8. Dá uma olhada nas funções do ponto fígado 8, porque é o principal ponto de fortalecimento, de nutrição de sangue do fígado. Por isso que em várias alterações onde o sangue do fígado esteja comprometido, você pode trabalhar com o pontinho fígado 8. Dependendo do fator etiológico, dependendo da causa ali da síndrome BI, eu posso entrar de repente com o ponto BP5. Esse ponto BP5, ele é um ponto muito indicado para artropatias, para as alterações articulares, quando a presença de deformidades, inclusive, deformidade do dedo, de alguma determinada região. Então, esse pontinho BP5, ele pode agregar o seu tratamento. Mas ainda no caso de um processo inflamatório, né? Quais são os dois pontinhos principais que eu vou trabalhar? Bom, o primeiro ponto vai ser o ponto IG11, mas tem um outro pontinho lá que é o ponto VG14, que você pode agregar, que você pode somar ali na sua terapia. Raciocina comigo então como é que ficou essa combinação de pontos. Eu peguei pontos locais, de repente posso pegar os pontos adjacentes, né, dependendo da região. Eu vou pegar o ponto distal do meridiano correspondente e ainda estou casando com pontos com funções específicas para ou fortalecer o sangue, ou para relaxar os tendões, relaxar a musculatura, ou de repente ali para fortalecer o sangue. Então estou combinando pontos que vão cumprir com a função específica e melhorar ali a mobilidade da articulação do ombro. Mas ainda existem outras técnicas que você pode trabalhar de maneira associada. Então, se eu estou falando de processos inflamatórios ou de fatores patogênicos nas camadas superficiais, lembra que a minha puntura ela tem que ser mais superficial? Eu posso trabalhar ali com um martelinho naquela região. Eu posso entrar com um mecanismo de sangria vinculado com a ventosa para eliminar aquela estase, para mobilizar ali o sangue e chuê, trabalhar ali aquela região, e posso vincular a ventosa terapia com técnica dispersante dentro da própria ventosa terapia, que pode ser ou apenas a ventosa ou a ventosa junto com a sangria. E se eu identifiquei que a causa daquela dor é alguma artropatia degenerativa, é um frio que está instalado naquela região, poxa, para o frio, trabalho calor, eu vou entrar com a mugusa, vou entrar com a moxa-bustão, jufá, eu vou aquecer até para circular, para promover a circulação do Qi e do Xue naquela região. Viu como depende? E ainda no meu tratamento sistêmico, vou entrar com uma auriculoterapia, né? O que eu vou trabalhar na aurícula? Dentro da auriculoterapia, você vai... Peguei aqui o meu orelhão, né? Mas dentro da auriculoterapia, o que você pode trabalhar? Você pode trabalhar ali com o ponto do ápice da orelha, que é um ponto de analgesia, um ponto que fortalece a imunidade, um ponto que etc, né? Você pode entrar com o ponto Shenmen. Você pode trabalhar a região correspondente do ombro do paciente. Pode entrar com o ponto subcórtex e o ponto da suprarrenal. Então, dependendo do fator etiológico, posso entrar com ventosa, posso entrar com moxa, posso entrar com sangria, posso entrar ali com uma auriculoterapia. Então, existem várias técnicas diferentes para trabalhar aquela dor do ombro do seu paciente. Então, esse foi o vídeo sobre dor no ombro. Se esse conteúdo foi relevante para a sua prática clínica, eu peço para que você deixe seu joinha, se inscreva no canal para estar sempre por dentro das atualizações dos meus vídeos. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.